Neste vídeo eu estou falando e estou mostrando o que fizeram comigo dentro da delegacia. Me prenderam, armaram contra mim, imputando um crime que eu não cometi. Juntaram muitas testemunhas falsas. Entre as testemunhas falsas são policiais civis e militares, usando seus distintivos, suas fardas e os seus postos de autoridade pública para produzir resultado em processo penal, para infringir a lei. O que eu tenho é a filmagem que eu fiz provando que eles estão mentindo. E é isso que eu estou mostrando nesse vídeo. Mesmo que a minha voz não tenha nenhum valor contra uma multidão de policiais fardado e com distintivo, a minha testemunha está no céu. É o suficiente. Precisei comparecer na delegacia de polícia civil e eu fui na 15ª delegacia da Ceilândia e eu precisava de fazer um aditamento na ocorrência policial. Esse policial simplesmente dificultou a vida, não queria fazer o aditamento e mentindo, dizendo que não podia fazer, que não tinha acesso no computador, que não poderia abrir o sistema, que não tinha como fazer, que eu tinha que ir em outra delegacia, me mandando de um lado para o outro. Mas eu já tinha ido em outra delegacia e o outro policial disse para mim, lá na 15ª não fizeram o aditamento para você porque estavam com preguiça, porque qualquer delegacia em qualquer lugar pode ser feito o aditamento por qualquer policial. E nisso, esse policial nessa delegacia 15ª, ele estava me mandando ir para outra delegacia. Só que eu já sabia que eu não tinha necessidade de ir para outra delegacia. E eu falei, olha, na outra delegacia eles me disseram que vocês não aditam aqui porque estão com preguiça, porque vocês podem fazer isso. E mesmo assim ele não quis fazer o aditamento e ficou se negando a fazer o aditamento. Eu falei, então você tá com preguiça mesmo, já que você não quer fazer o aditamento. Eu falei com o delegado me atendeu, fez o aditamento e eu fui embora com o atendimento que eu precisava. Mas quem atendeu foi o delegado dessa delegacia. Este policial Roberto registrou uma ocorrência dizendo que eu desacatei a autoridade. Como se não bastasse na ocorrência fraudulenta que ele registrou, ele dá a entender ao juízo que ele foi solicitado em um atendimento móvel para um flagrante. Ele elaborou um histórico totalmente mentiroso, mentiu e ainda disse que eu chamei ele de preguiçoso, porque ele conhece a lei e ele sabe que se uma pessoa chama um policial de preguiçoso, caracteriza desacato. Mas se uma pessoa falar que o policial está com preguiça, não caracteriza o desacato. Então ele trocou as palavras, elaborou um histórico mentiroso com o apoio de testemunhas falsas, todas policiais, e registrou uma denunciação caluniosa contra mim nesse dia. Passou 3 meses, eu precisei mais uma vez voltar na delegacia, qualquer delegacia, registrar uma ocorrência sobre um problema de uma moto que está rodando por aí, gerando débitos na dívida ativa, e eu precisava de registrar uma ocorrência para ver se essa moto seria apreendida, porque está no meu nome. Enfim, de qualquer forma, o foco aqui é que eu precisei de ir na delegacia registrar outra ocorrência. E eu fui na delegacia do Recanto das Emas. Quando eu cheguei lá naquela delegacia, eu estava sendo tratada de forma áspera. Quando eu percebi que eu estava sendo maltratada sem motivo aparente, e eu também sabia que eu não tinha como provar que aquele policial da Ceilândia estava agindo de maneira fraudulenta, então eu passei a filmar o atendimento. E ele ali me provocando, como está demonstrado nas filmagens, era assim que ele estava me tratando. Mas antes do senhor terminar de digitar... Qual foi a data, senhora? Antes do senhor terminar de digitar, eu preciso de saber... Qual foi a data, senhora? Com licença, eu ainda estou falando. Qual foi a data? Por favor, devolve meus documentos, eu tenho um problema de saúde e você está me alterando. Dá meus documentos, por favor. Qual foi a data? Dia, mês de 2019. Senhor, eu quero os meus documentos, eu quero esperar o delegado. Qual foi a data? Qual foi a data? E eu vi que ele ia me irritar bastante, que o que ele fizesse não seria para me ajudar, mas seria para me prejudicar. Eu preciso de saber o que está no histórico para eu não precisar de voltar aqui e fazer aditamento. Desculpa, senhora. O senhor tem acesso a toda a ocorrência, senhora. Sim, mas antes do senhor terminar de digitar... Qual foi a data, senhora? Antes do senhor terminar de digitar, eu preciso de saber... Qual foi a data, senhora? Com licença, eu ainda estou falando. Qual foi a Por data? favor, devolve meus documentos, eu tenho um problema de saúde e você está me alterando. Dá meus documentos, por favor. Qual foi a data? Dia, mês de 2019. Senhor, eu quero os meus documentos, eu quero esperar o delegado.
Qual foi a data, senhor? tá? Você tá com problema de audição? Eu não tô sendo clara, não? Não, não tá não. Eu não quero registrar mais ocorrência com o senhor. O senhor está alterando a minha saúde. Ele estava me provocando claramente. Então eu falei, olha, eu não quero mais atendimento com você, eu prefiro falar com um delegado. Porque eu também me lembrei que quando eu estava na 15ª delegacia e o policial fez o mesmo padrão de atendimento, quando eu pedi para falar com o delegado, o problema foi resolvido. E esse policial que estava me tratando mal ficou retendo os meus documentos. E apesar de eu ter pedido por várias vezes para me devolver, ainda assim ele continuou retendo. Vocês não têm criminoso para procurar, não? Em vez de ficar procurando oprimido, oprimido? Que coisa feia. É incrível uma coisa dessa. Se a senhora começar a me ofender pessoalmente, eu vou prender a senhora. Eu vou prender a senhora. Se senhora dependendo se você está dizendo que a me ofensa é ofender verdade. a minha pessoa, eu vou prender a senhora. Sim. O senhor Claro, do mesmo jeito que você tem direito, eu também tenho. Se você também me desrespeitar, eu vou na corregedoria. Me dá meus documentos, por O favor. Ministério Público, o senhor não escreveu. E o senhor faz o que o senhor quiser. Me devolve meus documentos, por favor, que eu vou esperar o delegado. Depois que eu pesquisar, eu vou Por qual motivo você está pesquisando meu nome? Tá? Porque eu sou policial, sou polícia. Por qual motivo você está pesquisando meu nome? Tá? Porque eu sou policial, sou polícia. Tá? Porque eu sou policial, sou polícia. É proibido que um policial retenha documentos pessoais. A lei estabelece que a retenção de documentos de identificação pessoal é proibida, exceto por ordem judicial ou em casos de fundada suspeita de ilegalidade. Ou seja, porque policial só por isso não é motivo para reter documento pessoal alheio. Terminou? Isso. Agradeço sua compreensão. E enquanto isso, eu estava sentada, esperando o delegado chegar, que eu pedi para falar com o delegado. Sim, então juntou eles três. Este policial que estava me tratando mal, o policial Roberto, que fraudou, elaborando uma Denunciação caluniosa na delegacia da Ceilândia e o delegado. Quando eu pedi para falar com o delegado, o mesmo padrão ocorreu. Como é que é isso? Eu já tive uma divergência com esse policial, com aquele ali, aí eu queria conversar longe deles. É melhor assim. Não vai conversar mais de mim. Já fiz uma reclamação dele na corregedoria por causa de outra delegacia. Estou perguntando para o senhor, a senhora mudou o seu nome? Sim. Foi isso? Hã? Sim, Como é que foi isso? mudança de nome. Como foi isso aí? Procedimento normal, fui no cartório, mudei o nome. Você foi no cartório? Sim, Por que motivo? A senhora mudou o seu nome? sim, Por que motivo? particular. Hã? Particular. Aí fica difícil a gente tentar conversar aqui, ter um diálogo, porque a gente quer registrar a ocorrência da senhora, né? Eu sei, mas eu prefiro ficar longe dos dois, que eu já tive uma divergência com os dois, A senhora entende? veio aqui a delegacia para quê? Para registrar uma ocorrência. Só que eu já tive divergência com aquele policial em outra delegacia e com esse aqui. Para mim, eles estão Se a senhora quer arrumar juntos. problema, a gente está tentando arrumar Bom, um solução. eu estou tentando uma solução, mas eu sei que aqui, junto com onde já tem problema, é um problema, entende? Ah. Por isso que eu quero ficar longe dos dois. Se você puder respeitar o meu ponto de vista, porque já tivemos problemas. Tá, eu estou conversando Eu já- contigo, é possível conversar com a senhora? Sim, em outro lugar. Eu não vou ficar aqui junto com as pessoas que já me trouxeram problema Mas dentro da hoje. identidade, olha só, os policiais que atendem aqui são esses. Tá, certo? Pode chegar e escolher, a polícia vai te atender. O padrão aqui é um só. Seu delegado? Eu posso conversar ali? Não, estou falando a senhora que eu vou falar com a senhora que a senhora não escolhe mais fazer. É porque eu já... Não chega aqui e escolhe que vai atender a senhora. Os policiais aqui atendem o mesmo padrão. É um padrão só, não existe isso. Você chegar e escolher quem vai te atender. Certo. Então eu vou explicar de novo. Certo. Eu já tive um problema com aquele policial Roberto em outra delegacia porque ele se recusou. Você tem um problema, Bom, se eu conseguir explicar... resolver o que a senhora veio para resolver. Pois é, então eu estou tentando explicar aqui para tentar resolver. Se o senhor deixar eu concluir a fala, né? Pode facilitar. Pode falar. Eu já tive um Tá problema... fazendo o quê, senhora?
Eu já tive Fazendo o quê? O senhor está gravando? o áudio. Pra quê, filho? Porque eu preciso me resguardar, porque ele fez uma denunciação caluniosa. Mentiu a denúncia inteira. Por isso. A senhora está perturbando o trabalho aqui do plantão. Se a senhora continuar fazendo esse tipo de coisa, a senhora vai ser autuada por perturbação do trabalho. Eu vou te avisar, a senhora compreendeu o que eu falei? O senhor compreendeu o que eu falei também? Então por que você está me colocando nessa situação aqui junto com as pessoas que eu já tive problema? Por que o senhor está conversando comigo junto com eles? Lembra isso que a senhora quer? O fato era que eles estavam procurando motivos para me imputar um crime que eu não cometi. A intenção deles não era me atender, a intenção deles, desde quando eu entrei na delegacia, já era me prender. Porque se deparar com uma pessoa que fala a verdade, independente para quem seja, foi uma ofensa literalmente mais do que pessoal. Lembra isso que a senhora quer? Eu tô querendo registrar uma ocorrência. Quem tá querendo arrumar um problema comigo é os dois. A senhora quer divulgação? Vem cá. Vamos lá. Quando finalmente registraram a ocorrência, mas fizeram praticamente um circo naquele local naquele dia. Depois de terem registrado a ocorrência, o policial Roberto queria que eu assinasse um papel para ele. Como ele já tinha se comportado com corrupção na delegacia da Ceilândia, na 15ª, ao registrar uma denúncia com mentira, sendo ele um policial, eu falei que não iria assinar nada para ele, que eu não era obrigada a assinar nenhum papel para ele. Peguei os meus papéis, a minha ocorrência que já tinha sido registrada e fui embora da delegacia. Lembra isso que a senhora quer? Isso que a senhora quer? Isso que a senhora quer? Quando eu estava entrando dentro do carro, ele mandou vários policiais arrodear o carro e disse que eu estava presa. Eu peguei o meu celular, comecei a gravar o áudio, porque a filmagem que eu tinha feito até então, eu já tinha desligado porque eu estava indo embora da delegacia. Perguntei, por que vocês estão me prendendo? Qual o motivo? Foi me levando lá pra dentro, me prendendo, me arrodearam como se eu fosse uma criminosa e me levaram pra dentro da delegacia. Eu tive que pagar uma fiança de R$ 1.500 para eu poder sair, porque se eu não tivesse pagado essa fiança, eu iria ser surpreendida com o que eles escreveram na denunciação caluniosa e pelo que eu estava sendo acusada e presa naquele dia. Rafael Aragão da Silva, é isso? Isso. O senhor está aqui para ser ouvido sobre os crimes que estão sendo imputados a Gracihana Dias Arraúdos. A Gracihana Dias Arraúdos. A Gracihana Dias Arraúdos. Então, o senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? Eu passo a palavra ao Ministério Público que vai iniciar as perguntas ao senhor. Ok. Então, o senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? Nós estávamos no interior da delegacia, né, 27ª Delegacia do Recanto das Emas, e aí a gente se deparou com essa situação lá onde a dona Gracihana estava aparentando assim, um descontrole, ofendeu os agentes lá. Ela ofendeu os agentes. Ela ofendeu os agentes. Ela ofendeu os agentes. De que forma ela os ofendeu? Eu digo, quais foram os xingamentos por ela utilizadas, as palavras? Falou que ele era corrupto e que não queria ser atendida por ele porque ele era corrupto, não atendia ela do jeito certo. E xingamento mesmo, comum, né? A única vez que eu chamei o policial corrupto de corrupto foi depois que ele me algemou e me prendeu injustamente. Era. Foi esse que eu fui registrada. Como é que é isso? Eu já tive uma divergência com esse policial, com aquele ali, aí eu queria conversar longe deles. É melhor assim. Não vai conversar mais de mim. Já fiz uma reclamação dele na corregedoria por causa de outra delegacia. Estou perguntando para o senhor, a senhora mudou o seu nome? Sim. Foi isso? Hã? Sim. Como é que foi isso? Mudança de nome. Como foi isso aí? Procedimento normal, fui no cartório, mudei o nome. Você foi no cartório? Sim. Por que motivo? Particular. Particular. Aí fica difícil a gente tentar conversar aqui, ter um diálogo, porque a gente quer registrar a ocorrência da senhora, né? Eu sei, mas eu prefiro ficar longe dos dois, que eu já tive uma divergência com os dois, entende? A senhora veio aqui a delegacia para quê? Para registrar uma ocorrência, só que eu já tive divergência com aquele policial em outra delegacia e com esse aqui. Para mim, eles estão juntos. Eles estão juntos.
tive divergência com aquele policial em outra delegacia e com esse aqui. Eles estão juntos. Eu já tive divergência com aquele policial em outra delegacia e com esse aqui. Eles estão juntos. Eu estou tentando uma solução, mas eu sei que aqui, junto com onde já tem problema, é um problema, entende? Por isso que eu quero ficar longe dos dois. Se você puder respeitar o meu ponto de vista, porque já tivemos problemas. Eu estou conversando contigo, é possível conversar com a senhora? Sim, em outro lugar. Eu não vou ficar aqui junto com as pessoas que já me trouxeram problemas. Mas dentro da identidade, olha só, os policiais que atendem aqui são esses. Tá, certo. Pode escolher o polícia vai te atender. O padrão aqui é um só. Seu delegado? Sim. Eu posso conversar ali? Seu delegado? Sim. Eu posso conversar ali? Delegado? Sim. Eu posso conversar ali? Não, estou falando com a senhora que eu vou falar com a senhora que a senhora escolhe. É porque eu já... Não chega que escolhe para atender a senhora. Os policiais aqui atendem o mesmo padrão. É um padrão só, não existe isso. Você chegar a escolher quem vai te atender. Certo. Então eu vou explicar de novo. Certo. Eu já tive um problema com aquele policial Roberto em outra delegacia porque eles recusam. Você teve um problema, Bom, se eu conseguir explicar... resolver o que a senhora vem para resolver. Pois é, então eu estou tentando explicar aqui para tentar resolver. Se o senhor deixar eu concluir a fala, né, pode facilitar. Pode falar. Eu já tive A senhora está fazendo o quê? A senhora está gravando? o áudio. Para quê, filho? Porque eu preciso me resguardar porque ele fez uma denunciação caluniosa. Mentiu a denúncia inteira. Por isso. A senhora está perturbando o trabalho aqui do plantão. Se a senhora continuar fazendo esse tipo de coisa, a senhora vai ser autuada por perturbação do trabalho. Se a senhora continuar fazendo esse tipo de coisa, a senhora vai ser autuada por perturbação do trabalho. E eu vim aqui registrar uma ocorrência e abuso de autoridade e negar o atendimento. E já é a segunda vez que isso acontece. Não está negando atendimento, não. A senhora Sim, mas eu não posso ser atendida pelas pessoas que já me trouxeram problemas, o senhor entende? a senhora quer ser atendida por quê? A senhora quer escolher o atendimento? Pode ser pelo delegado. Não, o delegado não atende aqui para fazer ocorrência. Eu estou atendendo a senhora que vai entender o que aconteceu e decidir o que vai ser feito. O senhor não é o Se a delegado? senhora continuar perturbando o trabalho, a senhora vai ser autuada. Bom, Eu estou te avisando, a senhora compreendeu o que eu falei? Eu estou te avisando, a senhora compreendeu o que eu falei? o senhor compreendeu o que eu falei também? O senhor compreendeu o que eu falei também? Sim, eu estou Pois é, eu tô tentando ter o meu direito resguardado aqui, mas se vocês estão juntos num motim contra mim, o que eu posso A senhora fazer? tem direito, a senhora É por isso que eu tô esperando o delegado. A senhora tem obrigação também, não é só direito não. Entendeu? Pois é, eu vim aqui fazer a obrigação, mas eles não Qual é cumpriram a com a deles. obrigação? Eu vim registrar um fato, mas eles não tentaram. Estou tentando entender o que a senhora quer dizer. Sim, eu posso esperar o delegado, eu quero falar com o Eu, delegado, responsável. senhora. Então por que você tá me colocando nessa situação aqui junto com as pessoas que eu já tive problema? Por que o senhor tá conversando aqui comigo, aqui na frente deles? Os que atendem aqui são esses. Sim, e por que o senhor tá conversando comigo junto com eles? Lembra isso que a senhora quer? Junto com eles. Lembra isso que a senhora quer? Eu tô querendo registrar uma ocorrência. Quem tá querendo arrumar o problema comigo é os dois. Então a senhora quer divulgação? Vem cá. Vamos lá. Me dá a sua identidade aí, me dá a sua identidade, checa. Checa. Me dá a sua identidade, checa. Checa esses dois nomes, ó. E xingamento mesmo,
no comum, né? No comum, né? No comum, né? O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? Quando o senhor mencionou aqui que ela pegou umas folhas em cima de uma mesa, correu e aí correu atrás dela. Então, policial Marcelo Cerqueira Lopes, é isso? Exato. O senhor foi indicado aqui nessa ação penal que está apurando os crimes de desacato e desobediência que estão sendo imputados a Gracinana e a Ruxa Dias Arruda. Gracinana, o senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? Essa senhora, ela ingressou, ela veio até o local onde eu estava atendendo e meio que lançou uma folha sobre o computador onde eu estava trabalhando. E dizendo assim, ó, eu quero uma ocorrência de furto de motocicleta. Eu quero. Então, pela forma dela se expressar, ela já causou uma certa arrogância da parte dela. E aí eu iniciei a entrevista como qualquer pessoa, né? E aí eu também comecei a perguntar para ela acerca do local do fato, a hora do fato, oportunidade, que ela falou assim, não sei o local, não sei a hora. E ela começou a ficar inflamada e bastante irritada. Eu falei, senhora, esses dados são necessários a fim de preencher o formulário da ocorrência. Sim, mas antes do senhor terminar de digitar... Qual foi a data, senhora? Antes do senhor terminar de digitar, eu preciso de saber... Qual foi a data, senhora? Com licença, eu ainda estou falando. Tá, qual foi a por data? favor, devolve meus documentos, eu tenho um problema de saúde e você está me alterando. Me dá meus documentos, por favor. Qual foi a data? Dia, mês de 2019. Senhor, eu quero os meus documentos, eu quero esperar o delegado. Qual foi a data? Qual foi a data? Quando eu estava na 15ª delegacia e o policial fez o mesmo padrão de atendimento, quando eu pedi para falar com o delegado, o problema foi resolvido de maneira educada, como um ser humano civilizado. Eu preciso de saber o que está no histórico para eu não precisar de voltar aqui e fazer aditamento. Desculpa, senhora. O senhor tem acesso a toda a ocorrência, senhora. Sim, mas antes do senhor terminar de digitar... Qual foi a data, senhora? Antes do senhor terminar de digitar, eu preciso de saber... Qual foi a data, senhora? Com licença, eu ainda estou falando. Tá, qual foi a data? Por favor, devolve meus documentos, eu tenho um problema de saúde e você está me alterando. Me dá meus documentos, por favor. Qual foi a data? Dia, mês de 2019. Senhor, eu quero os meus documentos, eu quero esperar o delegado. Qual foi a data? Qual foi a data? Dia, mês de 2019. Senhor, eu quero os meus documentos, eu quero esperar o delegado. Qual foi a data, senhor? Tá? Você tá com problema de audição? Eu não tô sendo clara, não? Não, não tá não. Eu não quero registrar mais ocorrência com o senhor. O senhor está alterando a minha saúde. E aí ela passou a me filmar e falou assim, ó, você é um policial preguiçoso, eu vou te levar para a corregedoria, isso é abuso de autoridade. Falando assim, ó, você é um policial preguiçoso, eu vou te levar para a corregedoria, isso é abuso de autoridade. Eu não quero registrar mais ocorrência com o senhor está alterando a minha saúde.
Vocês não têm criminoso para procurar, não? Em vez de ficar procurando oprimido ou oprimido? Que coisa feia. Toda vez que eu ando em delegacia é desse jeito. Sempre tem um falso ser humano para me atender. É incrível uma coisa dessa. Se a senhora começar a me ofender pessoalmente, eu vou prender a senhora. Eu vou prender a senhora. Se dependendo se você está dizendo que a ofensa é verdade. A minha pessoa, eu vou prender a senhora. Sim. Deixa eu Claro, do mesmo jeito que você tem direito, eu também tenho. Se você também me desrespeitar, eu vou na corregedoria. Me dá meus documentos, por favor. O Ministério Público, seu nome sobre avisando. O Ministério Público, seu nome sobre avisando. Saiu do guichê onde eu estava, ela tirou a documentação que estava nas minhas mãos. Ela tirou a documentação que estava nas minhas mãos. Terminou? Agradeço sua compreensão. E aí ainda falei para ela, senhora, eu preciso saber como é que é o seu nome, para a gente poder fazer uma pesquisa aqui, né? Por qual motivo você está pesquisando meu nome? Porque eu sou policial, sou por isso. Porque eu sou policial, sou por isso. Porque eu sou policial, sou por isso. E aí eu fui pesquisar o nome dela, ela falou assim, você não pode pesquisar meu nome, você não pode pesquisar. Se você também me desrespeitar, eu vou na corregedoria. Me dá meus documentos, por favor. O Ministério Público, seu nome sobre avisando. E o senhor faz o que o senhor quiser, me devolve meus documentos, por favor, que eu vou esperar o delegado. Depois que eu pesquisar, Por qual motivo você está pesquisando meu nome? Porque eu sou policial, sou por isso. E eu estou suspeita de alguma coisa aqui? Tá. Que tipo, por exemplo? Exatamente. O senhor está suspeito. Sim, eu estou gravando o que o senhor está falando e vou na corregedoria quando você terminar. Gritando, eu não tenho nenhuma ocorrência contra mim, eu nunca fui presa, enfim. E... Qual motivo você está pesquisando meu nome? Porque eu sou policial, sou por isso. Porque eu sou policial, sou por isso. Eu estou suspeita de alguma coisa aqui? Tá. Que tipo, por exemplo? Exatamente. O senhor está suspeito. Sim, eu estou gravando o que o senhor está falando e vou na corregedoria quando você terminar. Você não vai ser nem o primeiro nem o último. De uma morte de 2019. Isso mesmo. Que pelo volume excessivo da fala dela, ela não permitia que a gente fazia outras ocorrências, atrapalhando sobremaneira o nosso trabalho. E o que acontece? Gritando, esses policiais são os merdas, esses policiais, eles são preguiçosos. E aí ela deparou com outro policial, o policial Roberto, que estava lá. E em relação ao policial Roberto, eu me recordo claramente que ela falava assim, esse policial apontando para ele, esse policial é um policial corrupto. E em razão desses fatos, o delegado de polícia... E em razão desses fatos, o delegado de polícia... E em relação ao policial Roberto, eu me recordo claramente que ela falava assim, esse policial apontando para ele, esse policial é um policial corrupto. E em razão desses fatos, o delegado de polícia entendeu que tratava-se de prisão em flagrante e assim ele conduziu o flagrante. E assim ele conduziu o flagrante. E assim ele conduziu o flagrante. Eu queria saber se o delegado atendeu a vítima do furto lá, a dona Graciana. Atendeu. Ele atendeu e registrou a ocorrência dela. Aqui registrou foram os policiais civis, os agentes de polícia. Entendi. Eu só se lembra quem foi o agente que fez o registro da ocorrência? O nome do agente? Fui eu que fiz. O que fez o registro da ocorrência? Marcelo. O nome do senhor Marcelo, né? Sim, senhora. Eu queria saber se o delegado atendeu a dona Graciana. Atendeu. Ele atendeu e registrou a ocorrência dela. Aqui registrou foram os policiais civis, os agentes de polícia. Ele atendeu e registrou a ocorrência dela. Aqui registrou foram os policiais civis, os agentes de polícia. Aqui registrou foram os policiais civis, os agentes de polícia. Quem foi o agente que fez o registro da ocorrência? O nome do agente?
Fui eu que fiz. Quem registrou foram os policiais, policiais civis, os agentes de polícia. Fui eu que fiz. Quem registrou foram os policiais, policiais civis, os agentes de polícia. Fui eu que fiz. O nome do senhor Bacero, né? Sim, senhora. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade? Qual que é o nome completo do senhor? Maurício Fábio da Silva Totti. O senhor foi arrolado como testemunha nessa ação penal que está imputando uns crimes a Gracihana Dias Arruda. A Gracihana Dias Arruda. Então, o senhor vai ser ouvido como testemunha, presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer num crime de falso testemunho. Maurício, nós estamos apurando aqui fato a acusada, a senhora Gracihana Dias Arruda. Gracihana Dias Arruda, é sobre esses fatos aqui que nós vamos tratar. Pelo que consta, senhor Maurício, nessa data dos fatos o senhor se encontrava no interior da delegacia, então eu vou pedir que o senhor nos conte o que o senhor presenciou ali a respeito desses fatos. No momento que eu estava lá aguardando a ser atendido, essa mulher chegou, desacatou, sim, delegado, tá? Muita gente viu, estava lá presente, ela chegou alterada, não sei por que motivo que ela chegou alterada. Então, o senhor vai ser ouvido como testemunha, presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer num crime de falso testemunho. E, no prezado momento que eu estava lá, ela discutindo com o policial, com o delegado lá, xingou ele lá, e ela acabou que jogou a identidade dela no chão, que ele pediu a identidade dela, falou que não tinha documento, e jogou a identidade no chão, só que eu não vi ela jogando. Alterada, ela estava praticamente alterada, entendeu? Ela falou que não tinha documento e fez isso aí. Testemunha, se o senhor não se lembrar, não tem problema. Eu pediria, se o senhor se lembrasse, exatamente os xingamentos, as palavras por ela utilizadas, o senhor não se lembra do que ela xingou. Mas testemunha, se o senhor não se lembrar, não tem problema. Mas testemunha, se o senhor não se lembrar, não tem problema. Eu pediria, se o senhor se lembrasse, exatamente os xingamentos, as palavras por ela utilizadas, o senhor não se lembra do que ela xingou. Não. Eu não posso afirmar aí. Mas o senhor lembra que ela xingou, se o senhor não se lembra quais foram as palavras por ela utilizadas, é isso? Isso mesmo. Mas testemunha, se o senhor não se lembrar, não tem problema. Eu pediria, se o senhor se lembrasse, exatamente os xingamentos, as palavras por ela utilizadas, o senhor não se lembra. Se o senhor não se lembrar, não tem problema. Eu pediria, se o senhor não se lembrar, não tem problema. Eu pediria, se o senhor não se lembra do que ela xingou. Não. Mas o senhor lembra que ela xingou, se o senhor não se lembra quais foram as palavras por ela utilizadas, é isso? Isso mesmo. Se alterou mais ainda quando o delegado começou a conversar com ela e ficou em xingamento. Ela falou, se você está me desacatando, e ela não estou desacatando, eu estou no meu direito, falando sempre, xingando e falando coisa, entendeu? E ele falava para ela o seguinte,
ó, você está me desacatando, se você continuar, eu vou ter que levar você aqui para dentro, entendeu? E ela sempre alterada e filmando, ela queria filmar alguma coisa, não sei porquê, né? Tá. Ela queria filmar alguma coisa, não sei porquê, né? Tá. Aí eu com um delegado isso, tá? Tá. Em relação aos agentes, o senhor viu ela xingando os agentes? Mas ela estava alterada com todo mundo lá dentro, com o pessoal. Tá. Alterada com todos. Quem estava atendendo ali, ela estava alterada. Tá. Quando o senhor estava na delegacia, a acusada já estava ou ela chegou posteriormente à sua chegada? O senhor se lembra? Ela já estava. Ela já estava. No momento que eu estava lá aguardando a ser atendido, essa mulher chegou, ela já estava. Essa mulher chegou, ela já estava. Desacatou, sim, delegado, tá? Muita gente viu, estava lá presente, ela chegou alterada, não sei por que motivo que ela chegou alterada. Então, o senhor vai ser ouvido como testemunha, presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer num crime de falso testemunho. Dr. Batista Silva Lima. O senhor presta compromisso legal de dizer a verdade e a promotora de justiça vai iniciar as perguntas ao senhor sobre isso, tá? Tá ótimo. Doutora, no dia, estávamos apresentando um flagrante na delegacia. Em relação a qualquer a parte dessa situação aí. E essa senhora, ela chegou à delegacia falando coisas desconexas. Então, o senhor vai ser ouvido como testemunha, presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer num crime de falso testemunho, tá? Tá ótimo. Mas nós estávamos lá apresentando nosso flagrante e ela já chegou à delegacia falando coisas completamente aleatórias. Prefiro ficar longe dos dois, que eu já tive uma divergência com os dois, entende? Só veio aqui a delegacia para quê? Para registrar uma ocorrência, só que eu já tive divergência com aquele policial em outra delegacia e com esse aqui. Para mim, eles estão juntos. Problema, a gente está tentando Bom, eu estou tentando uma solução, mas eu sei que aqui, junto com onde já tem problema, é um problema, entende? E a gente ficou observando isso, né? A gente não se meteu, que o nosso flagrante era outro, e ela estava na delegacia, os policiais lá também tinham esse poder de polícia de contê-la. E ela foi avisada por diversas vezes que se ela continuasse, ela ia ser presa por desacato e tudo mais, e ela continuou falando coisas desconexas. Os policiais aqui atendem o mesmo padrão. É um padrão só, não existe isso. Você chegar a escolher quem vai te atender. Certo. Então eu vou explicar de novo. Certo. Eu já tive um problema com aquele policial Roberto em outra delegacia, porque ele se recusou. Bom, se eu conseguir explicar... Pois é, então eu estou tentando explicar aqui para tentar resolver. Se o senhor deixar eu concluir a fala, né? Eu já tive um problema. Falando coisas completamente aleatórias. Continuou falando coisas desconexas. Porque eu preciso me resguardar, porque ele fez uma denunciação caluniosa. Mentiu a denúncia inteira. Por isso. A senhora está perturbando o trabalho aqui do plantão. Se a senhora continuar fazendo esse tipo de coisa, vai ser autuada por perturbação do trabalho. Ao passo de que ela chamou um papatinho lá de vagabundo, alguma coisa assim. Ao passo de que ela chamou um papatinho lá de vagabundo, alguma coisa assim. Ao passo de que ela chamou um papatinho lá de vagabundo, alguma coisa assim, e saiu. Ela entrou no carro dela e foi embora.
Só que no momento disso, o polícia falou assim, prende ela aí que ela tá presa em flagrante por desacato. Só que ela já estava no carro saindo. Como eu e o meu colega estávamos mais próximo da porta da delegacia, a gente correu até ela, deu ordem que ela parasse, descesse do veículo, ela obedeceu, só que ainda assim ela falava coisas desconexas. Eu posso esperar o delegado? Eu quero falar com o responsável. Só que ainda assim ela falava coisas desconexas. Então por que você tá me colocando nessa situação aqui junto com as pessoas que eu já tive problema? Por que o senhor tá conversando aqui comigo aqui na frente deles? Que são esses? Sim, e por que o senhor tá conversando comigo junto com eles? Lembra isso que o senhor quer? A parte da polícia militar nessa ocorrência em si foi a gente visualizar ela desacatando. A parte da polícia militar nessa ocorrência em si foi a gente visualizar ela desacatando. Policial, em relação à questão, o senhor disse que ela falava coisas desconexas e que, salvo engano, ela chamou um policial de vagabundo. O senhor se recorda de outros termos? Não me recordo, não vou ousar aqui a dizer o que ela falou, mas ela estava sim ofendendo um agente específico. Só que o agente disse que nunca tinha trabalhado na Ceilândia e não conhecia essa senhora. Compromisso legal de dizer verdade, sob pena de incorrer num crime de falso testemunho, tá? Tá ótimo. Ao meu ver, ela estava delirando ali no momento. Os fatos foram filmados e eles todos deram testemunho falso. Não estavam me levando para dentro para tentar me ouvir. Estavam me levando para dentro da delegacia para tentar me prender sem eu ter crime nenhum. Depois de terem registrado a ocorrência, o policial Roberto queria que eu assinasse um papel para ele. Como ele já tinha se comportado com corrupção na delegacia da Ceilândia, na 15ª, ao registrar uma denúncia com mentira, sendo ele um policial, eu falei que não iria assinar nada para ele, que eu não era obrigada a assinar nenhum papel para ele. Peguei os meus papéis, a minha ocorrência que já tinha sido registrada e fui embora da delegacia. Era como Daniel na Cova dos Leões, só que não só tinha 3 leões, tinha muitos. Eu saí e li o Salmo 91. E isso deve ter sido muito terrível para os ouvidos deles. Quando eu estava entrando dentro do carro, ele mandou vários policiais arrodear o carro e disse que eu estava presa. Eu peguei o meu celular, comecei a gravar o áudio, porque a filmagem que eu tinha feito até então, eu já tinha desligado, porque eu estava indo embora da delegacia. Eu perguntei, por que vocês estão me prendendo? Qual o motivo? Foi me levando lá para dentro, me prendendo, me arrodearam como se eu fosse uma criminosa e me levaram para dentro da delegacia, porque o policial Roberto estava proporcionando toda aquela situação, com o apoio de muitos outros, dentre eles o delegado. Eu olhei para o policial Roberto e disse, você é um policial corrupto. Pronto, era o que ele queria escutar. A única vez que eu chamei o policial corrupto de corrupto foi depois que ele me algemou e me prendeu injustamente. Se chamar um policial de corrupto porque ele age com corrupção é desacato, eu não tenho outra palavra melhor para descrever um policial que age com corrupção. Entretanto, a única vez que eu chamei o policial corrupto de corrupto foi apenas depois que ele me prendeu sem eu ter crime algum. Muita gente viu, estava lá presente. Todos esses policiais que estão agindo com corrupção junto com ele viram. Muita gente viu. Inclusive as testemunhas que eles acrescentaram para proferir mentira em juízo. Eu estava lá presente, muita gente viu. Gracirrana estava aparentando assim, um descontrole, ofendeu os agentes lá.
ofendeu os agentes lá. O agente pediu o auxílio, né, da guarnição nossa que estava lá no momento. E aí ele informou para a gente que tinha encontrado um mandado em desfavor dela, que ela ia ser detida lá. E foi assim que aconteceu. O senhor se recorda qual o nome desses agentes e de que forma ela os ofendeu? Digo, quais foram os xingamentos por ela utilizados, as palavras? Eu não me recordo do nome do agente, mas ela direcionou especificamente mais a ele. Falou que ele era corrupto e que não queria ser atendida por ele porque ele era corrupto, não atendia ela do jeito certo. E xingamento mesmo, no comum, né? Ao passo de que ela chamou um papatiano lá de vagabundo, alguma coisa assim, e saiu. Ela entrou no carro dela e foi embora. Só que no momento disso, o polícia falou assim, prende ela aí que ela tá presa em flagrante por desacato. Só que ela já estava no carro saindo. Só que ainda assim ela falava coisas desconexas. Só que em certo momento ela realmente ofendeu um agente específico e foi a parte que ela foi pro carro dela e tentou sair. O agente da papatiana falou, pega ela que ela tá fugindo, ela tá presa. Nosso papel de ir até o veículo, porque ela já estava dando ré no veículo para sair da delegacia. A única vez que eu chamei o policial corrupto de corrupto foi depois que ele me algemou e me prendeu injustamente. Eu não tenho outra palavra melhor para descrever um policial que usa um distintivo, policial que veste uma farda, sendo que é um corrupto de farda e de distintivo. É isso que eles fizeram e eles tiveram testemunhas e as testemunhas deles estavam de farda. As acusações que eles fizeram foi que eu desobedeci a ordem, perturbação do trabalho e que eu desacatei o policial. Se pedir um atendimento para o delegado porque estou sendo maltratada por um policial é perturbar o serviço dele, eu não acho que isso seja a interpretação correta da lei. Eu estou pedindo simplesmente para ser atendida pelo policial que está em seu pleno serviço. Se negar a assinar um papel para um policial que agiu com corrupção em outra delegacia e estava nessa delegacia cometendo o mesmo ato que tinha cometido injustamente comigo em outra delegacia é desobediência, não é isso que diz a lei. Eu não sou obrigada a assinar papel para ninguém. Eles mentiram absurdamente, criaram um histórico absurdo da mesma forma que esse policial Roberto fez na delegacia da Ceilândia. Copiou e colou todos os detalhes da ocorrência que registrou de forma fraudulenta em outra delegacia. As filmagens que eu fiz mostram que eles estão mentindo. Disseram que eu xinguei, que eu falei palavras ruins, que eu ofendi os policiais. Eu não fiz nada disso. A única coisa que eu fiz foi de acordo com o que está escrito na lei. Eu estava cumprindo a lei e queria os meus direitos ali naquele local. E eles estavam infringindo a lei, tentando me prender por motivos mais do que pessoais. A verdade virou ofensa. Registrar a ocorrência que eu estava precisando nessa delegacia às 11 horas. Quando eu estava indo embora, descontente, foram no carro e me prenderam sem ter motivo algum. Isso já era mais de 11 horas da manhã. Mentindo descabidamente, sem nenhum pudor. Teve testemunhas falsas e as testemunhas falsas eram policiais.
Fiquei preso naquela delegacia sofrendo humilhação ali dentro. Eles tomaram meu celular, apagaram o áudio que eu tinha gravado destes momentos e ainda estavam me filmando, querendo dizer que eu estava descontrolada. Depois de me algemarem e me prenderem injustamente, com certeza eu não estaria calma. Mesmo assim, eu não disse nenhuma palavra das que eles me acusavam. O que eu disse foi a verdade. Eu fiquei presa, a cela era muito pequena, desumana, que eu tive que pagar uma fiança de R$ 1.500 para eu poder sair. Porque se eu não tivesse pagado essa fiança, eu iria ser surpreendida com o que eles escreveram na denunciação caluniosa e pelo que eu estava sendo acusada e presa naquele dia. E o mais estarrecedor, a mentira vindo de quem deveria cumprir a lei. A delegacia estava cheia. Muita gente viu, estava lá presente. E é muito difícil hoje em dia uma pessoa não ter um celular. Este policial estava me filmando. Por que não levaram qualquer filmagem de tais acusações para o juiz? Porque não houve crime. Para que eles pudessem me acusar de um crime falso, é necessário que tenha uma ou duas testemunhas para que confirme a acusação falsa. Por isso, o celular de todos eles foi inútil. A única vez que eu chamei o policial corrupto de corrupto foi depois que ele me algemou e me prendeu injustamente. Muita gente viu, estava lá presente, muita gente viu. O que eu tenho é a filmagem que eu fiz provando que eles estão mentindo. Sou eu contra uma multidão de mentirosos usando seus distintivos, suas fardas para produzir resultado em processo penal e mentir perante o juiz. Isso é escarnecer do juiz, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Não é porque eu sou policial, tudo que o senhor vai dizer eu vou achar que é verdade. Dizer o senhor diz o que o senhor quiser. Prove onde estão essas informações que o senhor está falando. Não é mais... Na verdade, é o seguinte, crime de falso testemunho, a reprovabilidade do seu comportamento é infinitamente maior do que de outra pessoa. Prove onde estão essas informações que o senhor está falando. E o senhor acha que o senhor, como policial, o senhor tem um código penal que é seu, que o senhor vale mais do que qualquer outra pessoa? O senhor não mente? O senhor não comete crime? Prove onde estão essas informações que o senhor está falando. E advirto o senhor que eu vou mandar comunicar à corregedoria para apurar esses fatos que não são os primeiros. Eu fiz denúncia na corregedoria e mesmo assim a corregedoria arquivou o processo. Eles fizeram o mesmo que passar o pano. Também fiz uma denúncia na Controladoria Geral do Estado. Eles também não resolveram nada. Um agente de polícia, uma pessoa que carrega um distintivo como se fossem pessoas íntegras e usar o cargo, o lugar que ocupa, para poder gerar sofrimento, infringindo a lei, principalmente aqueles mais fracos. Muita gente viu, estava lá presente. Isso é fato. Muita gente viu. Agiu com corrupção. Estava lá presente. Nós estamos apurando aqui, fato, a acusada, a senhora, ela foi denunciada pela prática de crimes de desacato e também a acusada foi denunciada pelo crime de desobediência. É sobre esses fatos aqui que nós vamos tratar. Nessa data dos fatos, o senhor se encontrava no interior da delegacia, então eu vou pedir que o senhor nos conte o que o senhor presenciou ali a respeito desses fatos. É sobre esses fatos aqui que nós vamos tratar. A única vez que eu chamei o policial corrupto de corrupto foi depois que ele me algemou e me prendeu injustamente. Com o apoio de muitos outros, dentre eles o delegado. Eu olhei para o policial Roberto e disse: você é um policial corrupto, agiu com corrupção. Eu estava lá presente.
Muita gente viu. Isso é fato. Muita gente viu. Aparentemente por fora é como se fossem cumpridores da lei, mas para mim estes são ladrões, assassinos e mentirosos corruptos, vestidos com uma farda e carregando um distintivo. Roubou a minha liberdade, me prendendo de maneira insidiosa, agiu com a corrupção mentindo e usando o cargo que tem e me matou lentamente, causando-me sofrimento. A verdade dói. Dói para quem comete essas coisas e quer continuar imperceptível no meio da sociedade. Eu vou esperar no juiz, o verdadeiro, o Criador do céu e da terra, porque nesta terra o padrão não é só a polícia escarnecer do juízo, não. São muitos. Gracinana e a Ruxa Dias Arruda. Gracirrana Dias Arraúdos. Gracirrana Dias Arraúdos. Gracirrana Dias Arraúdos. Gracirrana Dias Arruda. A Gracirrana Dias Arruda. A Gracirrana Dias Arruda. É sobre esses fatos aqui que nós vamos tratar. Criador do céu e da terra, ele é a minha verdadeira testemunha e ele sabe exatamente o que fizer. Ele fará justiça. Yahweh vai te punir, o Criador do céu e da terra, isso mesmo, tá fazendo isso comigo, tô carregando do filho do Criador do céu e da terra. E a Ruxa. E essa é a verdade. Ishaiahu 27, versículo 5. O Criador disse: arrancarei deste monte a máscara de todos os povos e as nações que andam escondidas. O Criador disse: arrancarei deste monte a máscara de todos os povos e as nações que andam escondidas. Yahweh vai te punir, filho do Criador da terra. E a Ruxa.